Olá, tudo bem? Eu sou o Gabriel Ferraz e o vídeo de hoje ele tem um objetivo especial. Trazer uma colaboração para você através dos processos de mudança. E eu trouxe os meus amigos, que são os livros que eu li, que eu estudei, que eu me debrucei, para me ajudar nesse processo de mudança. O que eu ofereço hoje para as pessoas e para as empresas chama-se PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. E a primeira pergunta que eu lhe deixo: que tipo de pessoa você se tornaria, que você poderia ser, se potencializasse e reconhecesse o que você tem de melhor e minimizasse, eliminasse suas limitações, processos de autossabotagem, seu crítico interno? Muitas vezes você já se perguntou se estava se sabotando, procrastinando, deixando vários sonhos e projetos na gaveta? Eu trago aqui uma abordagem mais colaborativa, convidativa. Gabriel significa enviado por Deus. Deus é minha força. E esse nome quem deu é a dona Márcia, minha mãe, lá de Jaú. Sou filho primogênito, filho de mãe solo. Sei o peso que é conviver com pessoas que não têm, às vezes, uma influência paterna. E essa dor me ajuda a, talvez, facilitar o processo de gestão da mudança para algumas pessoas. O meu propósito de vida hoje, cada vez mais, é enxergar o que as pessoas têm de bom e ajudá-las a florescer. Como eu tenho feito isso? Através dos estudos. E um estudo que eu gosto muito é da economia comportamental, os modelos comportamentais. Nós, seres humanos, somos o que fazemos repetidamente. Já parou para pensar nisso? Existem pessoas que elas têm uma tendência comportamental mais explosiva, mais dominante, palavras curtas, elas buscam resultados. Para alguns, é um arquétipo do fogo, o arquétipo da dominância. Para outros, são pessoas mais visionárias, pessoas mais influentes, pessoas que têm várias ideias, com muita iniciativa e às vezes sofrem com acabativa. Quantas coisas você já começou e não terminou? Quantos projetos, quantos livros? Existem aquelas pessoas que pensam em pessoas, são generosas, altruístas, gostam de cuidar, mas será que elas se cuidam? Essa estabilidade é boa, principalmente para o outro. E para si? Será que você se cuida? Será que na visão sistêmica do dar e receber existe uma funcionalidade? Existe um equilíbrio? E existem aquelas pessoas que são mais cautelosas, aquelas pessoas que gostam de analisar os dados, que gostam de utilizar o arquétipo terra, sabe? Tudo bem firme, bem evidenciado, o que indica. E dentro desse processo de mudança, eu conheci a empresa Inermetrics, na qual eu tenho uma certificação internacional que ajuda muito a nós compreendermos o porquê, o como e o que. O como é o fator observado. Não tem critério de julgamento, a pessoa é assim e acabou. Talvez ela tenha uma tendência comportamental. Se você parar para pensar nas reuniões, nas conversas, nos seus relacionamentos, que tipo de pessoa você é? A que escuta ou a que fala? A que pega as informações e se posiciona de forma assertiva, ou aquela que fala sem pensar, no papo reto, vamos que vamos para a arena, depois a gente tira as lições aprendidas? Esse vídeo ele será um pouquinho maior porque traz bastante estudo, bastante colaborações. Vem com a gente! O falar equilibrado produz instrução. Não é porque você fala, é como você fala. Já parou para pensar se a sua intenção tem alinhamento com a expressão? Quantas mães e quantos pais sofrem e falam: meu filho não me entende, eu tô falando em japonês. Uma grande pitada de progresso, uma pílula de progresso para você. O lado bom do lado ruim. Por muitas vezes eu perguntava e questionava quais são as funções das emoções. As emoções, elas são mensageiras. Esse livro aqui, do Daniel Martins, professor da USP, foi indicação do meu amigo Dani Mendes. E qual é o lado bom do lado ruim? É você aprender com as emoções. Não existe emoção ruim e emoção boa.
Tudo depende do que a gente valoriza. Por exemplo, tem um filme chamado Divertidamente. Já assistiu alguma vez? Ele é excelente para nós compreendermos o papel das emoções na nossa vida. A alegria, ela é importante. Nós celebrarmos, nós entendermos pelo que nós nos importamos, nós entendemos o que nós valorizamos. A alegria é um estado de contemplação. E o excesso da alegria vira euforia. Conhece pessoas que bebem demais, que são espalhafatosas. Euforia traz uma etimologia do eu fora. Até a alegria ela tem um lado ruim. O grande convite aqui é que todo excesso esconde uma falta. Quantas pessoas se mostram alegres, se mostram motivadas, se mostram entusiasmadas e por dentro são solitárias? Não tem um espaço seguro dentro de si. Segunda emoção básica, raiva. Se você parar para pensar, qual é a função da raiva? A raiva ela traz contrariedade. Quando nós olhamos para uma situação e não concordamos, essa raiva bem equilibrada nos ajuda a entender o que faz sentido para nós ou não. A raiva em excesso gera o quê? Cólera, gera ódio e gera impulsividade. Pior coisa que pode acontecer para uma gestora ou para um gestor é um feedback carregado de raiva. É um feedback carregado de emoções que não são positivas. Aí a pessoa não fala, a pessoa grita. A pessoa traz várias situações da vida para um único comportamento. Uma pitada de progresso para você que gosta de estruturar feedback, analise os fatos. Separe os fatos das pessoas. Feedback não é através da identidade, é através do comportamento. Terceira emoção primária, terceira emoção de progresso dentro desse lado bom, do lado ruim. Tristeza. Gabriel, a tristeza tem um lado positivo? Claro. A tristeza ela tem a ver com desapontamento. A gente fica triste, a gente evolui através da tristeza. É o momento que nós recalculamos a rota, é o verdadeiro Waze da vida. Quando você fica triste, você pode parar para pensar, verificar quais pontos podem ser melhorados, verificar o porquê não deu certo. O erro primário, ele é bem-vindo. Errar de forma recorrente, o que será que está acontecendo? Já pensou nisso? E a quarta emoção básica é o medo. Quantas vezes você já teve medo? Seu propósito tem intimidade com o seu maior bloqueio. O que você teme? Medo de não ser aprovada? Medo de não ser aprovado? Medo de não ser aceito? Medo de não ter o carinho das pessoas? Quantos medos têm roubado sonhos? O excesso de medo paralisa, que é o pavor. O medo é um estado de alerta que nos ajuda a ficar vivos nessa selva. E a quinta emoção básica, primária, aí tem vários estudos que falam que são 7 emoções básicas, alguns 4, mas eu gosto, é o nojo, é a repulsa. Falar de um tema bem tranquilo em 2022, política. Ai, meu Deus. O que dá nojo em você, em pessoas que pensam diferentes? Você já estudou sobre o viés da polarização? Pessoas que só pensam martelo, acho que todo mundo é prego. Se você é de esquerda, direita, centro, de coração pouco importa. Ter empatia com quem você simpatiza é fácil. Quantos parentes, quantos amigos que têm opiniões diferentes acabaram criando discussões por causa de pontos de vista diferentes? Quanto que você pode usar o lado bom do lado ruim para elevar a sua inteligência emocional? E vale lembrar, o falar equilibrado produz instrução. Se você se equilibrar e criar uma gestão emocional, as suas relações tendem a ser mais positivas, ter melhores resultados e uma vida de progresso. Compreender não significa aceitar. E essas palavras simples, na prática, nós sabemos que a teoria é outra. Como eu disse para você, eu gosto muito de modelos comportamentais. Observar como as pessoas falam, como as pessoas se comportam, em estado de contemplação, em estado de fúria. Eu tenho tentado me observar, eu tenho tentado expandir meus relacionamentos de uma forma mais saudável. E um belo dia eu recebi um convite do Instituto Conectomos, o Instituto de Neurociências, através da professora Cibele, para me aprofundar nesses modelos comportamentais através do Eneagrama. O
que é o Eneagrama? Enea quer dizer 9, grama quer dizer tipos. Existem estudos bem aprofundados que dizem que o ser humano tem, os seres humanos, né, tem pelo menos 9 tipos de personalidade. E o que isso nos ajuda? Sair etiquetando as pessoas, essa é isso, essa é aquilo? Não, pelo contrário, nos ajuda na inteligência relacional. Vou dar um exemplo. Natal, família reunida. Eu utilizarei aqui alguns nomes fictícios. Eis que chega o Gabriel e Jaú para combinar com os familiares sobre a ceia de Natal. O Gabriel é um tipo 7, extrovertido, visionário, gosta de alegrar o ambiente. Só que nisso chega a Tatiana, que é um tipo 8, um olhar mais sério, que tem poder, que tem força e já tem tudo organizado como vai ser a festa. Ela encontra um tipo 1, mais, sabe, criterioso, mais um olhar processual, um olhar com muita cautela. E vamos supor que esse tipo 1 chama Mariana. Vocês já imaginaram a treta que pode rolar por causa de uma maionese no Natal? Põe uva passa, tira uva passa, põe uva passa. A razão é minha, a razão é sua. E o que eu gosto de estudar esses modelos comportamentais aplicado ao olhar corporativo, organizacional, nos dá uma pluralidade do que motiva as pessoas. Qual é a sua motivação de fazer o que você faz? Por que você faz o que você faz? Uma coisa que eu gostei muito dentro do Eneagrama é que o Eneagrama traz o centro de inteligência. Pessoas que são mais ativas, pessoas que são mais emocionais, pessoas que são mais teóricas, que gostam de estudar, que gostam de analisar, que ficam fazendo curso e que às vezes acham que nunca estão prontas. Uma coisa que eu sofri muito para estar aqui hoje gravando esse vídeo, eu precisei de pessoas maravilhosas para me inspirarem. É caminhando que se faz o caminho. Através de pequenas coisas, as grandes são alcançadas. Lembra que eu falei que Eneagrama, Enea, quer dizer 9? Dentro desse Eneagrama, desse estudo, que eu tô me aprofundando, é recente, viu, gente? Faz 3, 4 meses. Tô aqui usando a vulnerabilidade para vir para a arena. Eles trazem olhares sobre a questão emocional que me chama, assim, me convida para expandir meus modelos mentais. Dentro desses 9 tipos de personalidade, o primeiro, que é o tipo 1, ele também tem muita raiva. Como você lida com a raiva? Como você expressa, você solta a sua raiva? Como você aprende com a sua raiva? O tipo 2, orgulho, você é o tipo de pessoa que ajuda todo mundo e tem desafio para pedir ajuda? Aliás, você já ouviu falar sobre altruísmo patológico? Você é o tipo de pessoa que dá esperando receber? Tipo 3, da questão da vaidade, a questão do estético bonito. Vovó falava, por fora bela viola, e por dentro? Pão bolorento? Você é o tipo de pessoa que tem uma vida instagramável, mas será que lá dentro você é realmente realizada ou realizado? O tipo 4 tem a questão da inveja. Aliás, todos nós temos inveja. E a inveja é diferente da cobiça. Porque a inveja é olhar pessoas e falar, puxa, eu queria isso. E se você tiver inteligência emocional, paz de espírito, humildade, você pode se trabalhar. Não para querer ser o outro, mas aprender com o outro. A cobiça é você não querer o que o outro tem e ainda torcer, ser atrasalado, né? Trazendo lá do Zona Leste. Para não querer que a pessoa seja feliz. O tipo 5 é a avareza. Você conhece pessoas que são fera no que fazem e elas acabam guardando para elas acabam não compartilhando? Às vezes eu paro e me pergunto, quantas pessoas têm um arsenal cognitivo em suas cacholas e o medo acaba roubando sonhos? Elas não se acham boas, elas não se acham ainda aptas. Podemos ser avarentes cognitivos. Já parou para pensar nisso? O tipo 6 tem a questão do medo, tem a necessidade do critério, das informações. Qual é seu maior medo? Você trabalha os seus medos ou você põe debaixo da cama? O tipo 7 é que tem muita fome, acaba sendo até, pega aqui tendo muita gula. Quer viver emoções, quer conhecer gente, pessoas, experiências. O grande desafio, criar vínculo. O tipo 8, a questão da luxúria, do poder, da imposição. A sua fala, ela é assertiva ou ela é agressiva? Lembra que eu há pouco comentei com vocês que o falar equilibrado produz instrução? Será que a sua intenção tem alinhamento com a sua expressão? E o tipo 9 tem a ver com a preguiça. Quanto que a preguiça tem atrapalhado
os projetos da sua vida? Que tipo de pessoa você poderia se tornar se tivesse mais vitalidade, mais empenho ou até mesmo se você se priorizasse? O que eu aprendi com o burnout? Esgotamento emocional. Vivemos uma sociedade do cansaço. Um livro simples, né? Por que será que a gente se compara tanto? Por que será que nós temos a necessidade do ter para ser, do fazer para ser? O que será que nós somos de verdade? Será que nós viemos, como a Lucilena Galvão nos ensina no podcast, uma excelente filósofa e facilitadora, será que nós estamos aqui dando o nosso recado? Será, como o professor Clóvis de Barros fala, nós estamos no nosso lugar natural? Será que você já encontrou sua goiabeira? O que é essa goiabeira? A semente certa no lugar certo. Nós vivemos uma era de muita comparação. E esse esgotamento emocional é porque às vezes o motor ferve. Eu passei por um processo de esgotamento emocional, onde um dia saindo do trabalho, eu estava desanimado, eu não estava mais realizado. As coisas que aconteciam, coisas importantes, convivendo com pessoas importantes, pessoas que eu tinha um grande amor, que eu convivia, que a gente trabalhava, trazia coisas, resultados legais. Eu indo para minha casa, pegando a Radial Leste, eu vi um poste, eu tive vontade de enfiar o carro no poste. Talvez eu nem estivesse aqui. Quantas pessoas sofrem e só conta pro travesseiro? Essa sociedade do cansaço tem sorrisos bonitos nas redes sociais, os braços cortados, escondidos por camisetas. Quantos jovens sofrem por uma vida instagramável? Grande convite, você tem para ser? Você faz para ser? Quem é você de verdade nessa sociedade do cansaço? O que me ajudou a sair desse estado de esgotamento emocional é encarar os monstros, olhar para dentro. Quem olha para dentro desperta. 2 passos bem simples. Primeiro passo, buscar consciência. A gente só muda aquilo que a gente quer mudar e sabe como mudar. O segundo passo é não ficar no primeiro. Ação. O aprender, estar no fazer. No início desse ano, eu me peguei para estudar esse livro aqui, Pense de Novo. Quando você pega um livro, te dá sono. Muitas pessoas falam, ai, Gabriel, eu começo a ler e me dá sono. Você não criou o hábito ainda da leitura. Não importa se você lê 100 páginas por dia ou 1 página. Qual é a necessidade de você ficar mostrando para os outros o que você faz? O que te impede de ler 1 página por dia? Pegar, anotar, colocar marcadores. E o título desse livro, Pense de Novo, ele faz exatamente isso. Nos convidar a refletir o que a gente não sabe. Na página 45 desse livro, o autor Adam Grant, ele fala sobre a diferença da síndrome do impostor para o papagaio tagarela, para a síndrome do jogador de araque. Síndrome do impostor é o que todo ser humano tem, sabia? É o autocrítico. Será que eu tô bom? Será que eu tô preparado? Você, mulher, se cobra por causa da sua estética? Você se cobra pelo que a sociedade impõe? Aos 30 anos já tem que casar, ter filho. Sabe aquele comercial de Doriano? E o que é a síndrome do jogador de araque? É a pessoa que fica na arquibancada só cornetando quem tá na arena. Um grande amigo meu, atleta profissional de futebol, ele falava assim, se futebol fosse fácil, 60 mil jogava e 22 assistia. Já parou para pensar nisso? Uma coisa que eu gosto muito nesse livro, ele nos convida a refletir. Ele traz cases sobre empresas. BlackBerry, por exemplo. Lembra da BlackBerry? A BlackBerry ela tinha um grande share de mercado, ela tinha uma grande participação no mercado. E os diretores um dia tiraram sarro. Ah, que Apple, o quê? Você acha que eles vão conseguir colocar um computador no celular? Pois é. Depois de 4 anos, um dos diretores escreveu uma carta aberta, enviando para todos os colaboradores da BlackBerry. Zombamos, tiramos sarros e hoje estamos defasados em 4 anos. O grande convite para você pensar de novo, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se você está desanimada ou desanimado, o que eu queria dividir contigo, quanto à vida, a esperança. Se você reconhecer os seus recursos internos,
Se você se apropriar das suas potências e o celular tocar justo agora o despertador para a leitura. Aliás, eu vou aproveitar esse fato aqui. Quantas reuniões você faz com você? O Augusto Cury, que é um professor, um psicólogo, um autor renomado, ele chama isso da mesa redonda do eu. Você tem o seu momento com você para organizar os seus papéis? Uma coisa é o Gabriel empreendedor, uma coisa é o Gabriel filho, uma coisa é o Gabriel namorado. Uma coisa que eu não refletia é que eu tinha medo de sentir. Eu tinha medo de sentar com a minha parceira afetiva e falar dos meus medos, falar da minha insegurança, de criar vínculo. Nos seus relacionamentos, você tem a coragem de pensar de novo? Você tem a coragem de se permitir sentir? Você tem a coragem de mostrar suas vulnerabilidades? Talvez deixar para depois pode ser tarde. E você perder as maiores oportunidades da sua vida. O tempo é seu maior ativo. Como você tem gerenciado esse bem tão precioso? A programação neurolinguística é um pilar essencial para os meus processos de mudança. A programação neurolinguística tem me ajudado a entender quais aplicativos neurais chegou a hora de desinstalar, tirar, jogar fora. Quando você pensa na trajetória da sua vida, quais são os modelos mentais, quais são os pensamentos, quais são as falas, quais são os medos que são herdados? Existem medos naturais, que fazem parte do seu mapa mental. E existem medos que são herdados, são passados pelos pais, pelos colegas, pelos professores. Já parou para pensar quantas coisas limitam o seu progresso? A programação neurolinguística, ela traz esse convite de nós reprogramarmos os nossos modelos mentais. E dentro desse vídeo, falando um pouquinho mais sobre o plano de desenvolvimento individual, eu gostaria de perguntar para você, que tipo de profissional, que tipo de pessoa, que tipo de pai, de mãe, de filho, de filha você se tornaria se reconhecesse as suas potências? Se daqui 6 meses você olhasse para a sua trajetória e falasse, eu nem imaginava que eu tinha tanto poder, tanta coisa legal, tantos recursos. O que são esses recursos internos? É a capacidade de você criar uma musculatura emocional. Se você for do tipo da pessoa que eu sou 8 ou 80, ou eu fico muito retraída ou retraído, ou eu explodo de uma vez. Por que ter esse olhar binário? Se existem 72 possibilidades de nós lidarmos com a vida. A programação neurolinguística, ela traz esse convite para nós reprogramarmos algumas crenças, fortalecermos valores, criarmos novas conexões neurais para a galera que gosta de neuroplasticidade, estuda neurociências e comportamentos. É um grande convite de progresso ter um diarinho, um papel, escrever pelo que você é grato. Isso exercita seu cérebro. O ser humano ele tem uma tendência de seguir para o viés negativo. Infelizmente, algumas pessoas, elas tendem a olhar para o negativo em tudo. Chega a época de declaração de imposto de renda, nossa, vou ter que pagar tudo isso de imposto. Você vai pagar bastante imposto. Será que não significa que você teve grandes entradas, grandes faturamentos? Você é o tipo de pessoa que tem um modelo mental que tende a olhar para o positivo ou olhar para o negativo? E dentro desse vídeo, nós traremos 15 pontos para você ter uma vida de progresso, uma vida que vale a pena ser vivida através da PNL, que nós chamamos dos pressupostos da PNL. Bora com a gente? O primeiro ponto, as pessoas respondem à sua experiência, não à felicidade em si. Você valoriza as suas experiências? Você valoriza o que você tem de melhor? Você valoriza os aprendizados? Você consegue criar um viés da retrospectiva, pegar os últimos 7 anos? Olha quanta coisa você aprendeu. Olha quanta coisa você evoluiu, cara pálida. Você vai ficar no status Zé Ruela até quando? Pressuposto 2, ou segundo pressuposto. Ter uma opção é melhor que não ter escolha ou opção. Já parou para pensar que você tem opção? Já parou para pensar que às vezes o ficar quieto, o silêncio, é uma arma do sábio? É bíblico isso. Até o tolo calado parece sábio, boca aberta. Pra que quer ficar arrumando briga na internet? Pra que quer dar opinião em tudo? Pensa sobre as suas opções. Escreve quais são as opções entre um estado atual e um estado desejado, entre a sua oração, a sua reza, a sua prece
E o seu testemunho tem uma palavrinha de progresso especial, processo. Honra teu processo. Terceiro pressuposto, as pessoas fazem a melhor escolha com o que pode no momento. Você consegue perdoar seus pais? Você consegue perdoar seus chefes? Você consegue perdoar aquele professor que falou que você nunca ia ser nada? Quando te falarem que você não vai vencer, pode ter certeza que isso é mentira. É uma música, é um funk. As pessoas falam, o funk é ruim. Tem vários funks que eu gosto, que elas me fortalecem. Essas músicas fortalecem meu modelo mental. Eu utilizei a constelação sistêmica familiar para aprender 3 coisas. A arte do dar e receber, a hierarquia e a busca por pertencimento. Quando você compreende o que os seus pais deram e fizeram com o que eles tinham de melhor naquele momento, você começa a soltar os pesos da sua mala mental e começa a buscar uma vida de progresso. Eu fiz isso na minha vida e posso te falar, vai dar certo para você. Quarto ponto, as pessoas funcionam perfeitamente. Como assim, Gabriel? O ser humano tem barreiras intransponíveis. As pessoas funcionam perfeitamente. Quando você se empodera dos seus recursos e coloca eles em prática, sua vida floresce. Quinto ponto, todas as pessoas têm um propósito. E aí você vai ver várias pessoas falando, mas eu não sei qual é o meu propósito. Qual é a etimologia da palavra propósito? O que você quer levar adiante? Se você está num dia que você não quer fazer nada, o dia da preguiça, sofá e Netflix, seu propósito é estar no sofá no Netflix. Isso é descanso? Isso é preguiça? Fica um convite para sua autorreflexão. Sexto ponto, e muito conhecido para os amantes, para os estudiosos da PNL. Todo comportamento tem uma intenção positiva. E não é a sua intenção positiva, é a intenção positiva da pessoa. Ela dá o que ela tem de melhor naquele momento. Gabriel, a pessoa, o drogado que vai buscar droga, ele tem uma intenção positiva? Tem. Se anestesiar. Essa intenção positiva, ela pode ser consciente ou inconsciente. O grande convite de progresso, compreender, não significa concordar. Sétimo ponto, a mente inconsciente contrabalança consciente. O sétimo ponto, a mente consciente contrabalança inconsciente. O que isso quer dizer? Não faço a menor ideia. Eu sou racional para um. Entendeu, né? Eu ia falar um palavrãozinho, mas não precisa. A pessoa que é racional, ela tem um pouco de medo, às vezes, de ir para o inconsciente. E quando você vai para o silêncio, a mente grita. Você se permite viver as suas emoções? Oitavo ponto. Comunicação é o que o outro entende, cara pálida. Falamos aqui nesse vídeo umas 400 vezes. Não é o falar, é como falar. Convite que eu te deixo. A sua comunicação tem criado rapport, tem criado conexão com as pessoas. O seu jeito de falar tem uma modelagem, tem um gráfico que conecta ou que afasta as pessoas. Nono ponto, já temos todos os recursos que nós necessitamos. Se você olhar para dentro, através de uma investigação apreciativa, e se empoderar, se apropriar das suas maiores potências, dos seus superpoderes, imagina o quanto a sua vida muda. Qual é o saldo da sua vida hoje? Você é uma pessoa feliz? Realizada? O que te impede de você buscar o seu progresso? No 10º ponto, mente e corpo fazem parte de um mesmo sistema. Você tem respeitado as mensagens que seu corpo envia? Você que se diz ansiosa, ansioso, você consegue respeitar fisiologicamente os sinais dessa ansiedade? Palpitar o coração, a mão tremer, frio na barriga. A ansiedade tem uma certa relação com o medo do futuro. O que você teme? Você já sentou na sua mesa redonda do eu para escrever os seus medos? 11º, modelar desempenho bem-sucedido te eleva à excelência. Quando eu respeito as minhas limitações, eu entendo aonde eu estou, onde eu quero chegar. Eu olho para pessoas que me inspiram. Por exemplo, estava estudando esses dias o podcast Mano a Mano, do Seu Jorge com o Mano Brown. Eu me inspiro no Joel J, eu me inspiro no Clóvis de Barros, eu me inspiro na Monja Coen. Eu me inspiro em pessoas super disciplinadas, Lucilena Galvão, que trazem um olhar, uma fala bonita. Eu modelo, eu vejo e retenho o que é bom e o que for ruim lança fora. O que é um processo de modelagem? É um molde. E não que nós tenhamos que ter um molde engessado com uma mentalidade fixa.
mas eu posso olhar para a trajetória do outro honrando. Através da inteligência relacional, quando nós unimos forças, nós expandimos. Inclusive, nesse momento, eu queria deixar um abraço especial para a galera da Zenit Polar, o Rafa, a Gabi. Sem eles eu não estaria aqui. O que é um processo de modelagem? Eu vejo de forma profissional, de forma construída essa parte artística e eu entendo, olha, eu sozinho, eu não tenho recursos necessários para desenvolver um grande projeto. Quando uma pessoa tem uma ideia e ela encontra outra pessoa que tem uma ideia, primeira vez no mundo que 1 mais 1 dá 3. Já parou para pensar nisso? 12º, processamos todas as informações através dos nossos sentidos. Dentro da PNL, tem uma ferramenta chamada VACOG, visual, auditivo, gustativo, olfativo e sinestésico. Você se permite sentir? Quais são as oportunidades escondidas que têm passado diante dos seus olhos que você só tem visto e não tem enxergado? Quando você fala, você se permite a ouvir? Ou você ouve já para responder? Você consegue saborear a vida? Você consegue ter momentos de plenitude e contemplação? Ou está anestesiado num loop gigante que só vai acelerar o seu burnout, assim como aconteceu comigo? Quantos recursos nós temos e às vezes nós não valorizamos? Nesse momento, você consegue sentir o seu dedão do pé direito e agradecer por não ter uma unha encravada nesse momento? Ou quantas pessoas que sofrem de AVC e gostaria desse momento, nesse exato momento, de levantar da onde estão e andar? Você tem essa condição? Você já agradeceu por isso hoje? 13º ponto que eu mais gosto, que é o papo de progresso. O aprender estar no fazer, cara pálida. O aprender tá indo pra arena. A Brené Brown, uma grande autora que estuda sobre constrangimento, vulnerabilidade, ela fala: eu só respeito quem tá na arena, quem tá pagando o preço do progresso. Se você ainda não consegue trazer coisas para a arena, se resolva. Se permita investir em você, em adquirir esses recursos internos. O que te impede de entrar em ação? Quais são seus medos? Quais são suas preocupações? O aprender estar no fazer. Se for um fazer consciente, melhor ainda. 14º, tudo aquilo que te desafia te transforma. Esse 14º ponto é o meu, tá? É o que eu mais gosto. O que te desafia hoje? Você tem encarado desafios? O que te move? O que te faz levantar da cama todas as manhãs? E o 15º ponto, que é uma coisa também que eu gosto muito, novas percepções geram maiores perspectivas. Quando você tem maiores perspectivas, você se inspira, você consegue olhar para situações de uma forma plural e não fixa. Você consegue se libertar de traumas. Transformar trauma em crescimento é entender que aquele momento pode te trazer um grande aprendizado e não uma âncora para te afundar. Gostaria de agradecer para você que chegou até aqui com nós. É um vídeo explicativo, é um vídeo colaborativo, que tem uma intenção positiva em criar conexões. Se você puder deixar o comentário, deixar o que mais te marcou nesse vídeo, eu agradeço muito. E vamos juntos, vivendo a vida que vale a pena ser vivida. Até mais!